E para começar aí, eu queria que você começasse contando um pouco da tua história, como que foi essa jornada até chegar até os dias de hoje aí. Não, legal, bacana. Bem, eu nasci dentro da construção civil, vamos dizer assim, né? Então, lá em 92, que é o ano que eu nasci, meus pais literalmente moravam dentro de um canteiro de obras, né? Então, meu pai, ele trabalhava numa construção em Americana. E nesse tempo eu não vou saber contar 100% a história como foi, mas a gente conseguiu um cantinho ali para morar dentro de uma construção, né, num prédio que tinha ali no bairro São Vito, em Americana. Então eu nasci dentro literalmente, né? Eu nasci dentro de um canteiro de obras, né? Então minha infância foi sempre dentro de um canteiro de obras e minha família, né, como eu disse, meu pai é pedreiro, meus pais, meus tios, né, no caso, também são todos da área da construção civil. Então sempre é o papo de churrasco de domingo, entendeu? Sempre tá falando sobre construção. Mas, por incrível que pareça, né, eu também participei um pouco sobre a construção da minha própria casa, né, casa dos meus pais, hoje que eu não moro mais com eles, mas ali pelo ano de 98 até 2000, que foi quando eles construíram, eu ia com meu pai, ficava andando de bicicleta na rua ali e tudo mais, né. Mas, por incrível que pareça, eu nunca quis trabalhar com construção civil, né, mesmo com todo esse contato, né, eu nunca, vamos dizer assim, literalmente eu nunca peguei na ferramenta durante esse período, né, a gente acabou fazendo isso um tempo depois, a gente vai chegar lá. E o que acontece é que quando eu efetivamente acabo o ensino médio e tudo mais e começo a buscar uma área para seguir, a ideia seria inicialmente fazer uma faculdade de educação física, eu gosto muito de esporte, atividade física e tudo mais, mas em paralelo a isso eu tinha um amigo que estava cursando também engenharia civil, começou a falar que gostava muito e tudo mais, porque tinha muita questão de cálculo, exatas, que é uma coisa que eu gosto, né? Todo mundo que gosta, mas eu gosto. E então eu abri essa possibilidade, falei, pô, minha família toda já era esse ramo, né? Por que não? Então beleza, então eu começo essa faculdade de engenharia civil, e ali pelo ano de 2012, né, eu começo em 2011 a faculdade de engenharia civil, e ali em 2012 eu já consigo um estágio na área, então eu comecei bem cedo, e nessa construtora eu fico durante 5 anos, era uma construtora que ela trabalhava com apartamentos, né? Apartamentos ali com padrão de Minha Casa Minha Vida. Então, a primeira obra que eu trabalhei era uma obra de 120 unidades, 2 torres de 4 apartamentos por andar, né? E eu fico nessa construtora, então, até 2017. A gente começa uma outra construção também, mais ou menos ali em 2015. Só que essa construção ela não vai pra frente, cara. Essa construção, ela era uma construção, a ideia dela era, no caso, começar, porque normalmente quando a gente faz uma obra financiada pela Caixa, né, no caso, a gente precisa fazer uma parte dessa obra, para aí depois, quando tem uma boa porcentagem, se eu não me engano é 30% dessa obra pronta, a Caixa entra para financiar o restante. Sim. E foi bem naquela época que teve impeachment, né, de Dilma, foi uma loucura, né? E então o Brasil estava totalmente, todo mundo ali parado, né, não sabendo o que ia acontecer, e essa obra parou. E aí eu saio dessa construtora, né? Então eu saio dessa construtora em 2017, comecinho de 2017, e eu vou buscar mercado. E é ali, meu amigo, buscar mercado sem, no caso, experiência em outras áreas, que eu só tinha trabalhado até então com apartamentos, né? Sim. E sem nenhum portfólio, eu fiquei 4 meses, cara. E a economia também não tava daquele jeito. Não tá, né? Ninguém tava muito afim de construir nessa época. E aí eu tenho meu primeiro contato, na verdade, com rede social nessa época, que não era Instagram ainda, era Facebook. E eu começo a fazer alguns impulsionamentos de alguns, como que eu posso dizer? Anúncios que eu mesmo fiz tinha feito um curso na época de marketing, sabia mexer um pouco em Photoshop, aí eu fiz algumas coisas, comecei a anunciar, não virou nada, né? E aí era pra vender o seu serviço. Era pra vender meu serviço, então eu colocava ali, eu lembro que a chamada era tipo, vai construir, não sabe por onde começar, era alguma coisa assim, isso é padrão pra quem tá, né, começando nessa área. E aí não consegui nenhum cliente, cara. Não consegui. Foram 4 meses ali, realmente só eu estudei bastante nessa época e tudo mais. Gosto muito de estudar. Mas eu não consegui nenhum cliente. E aí, numa conversa com um amigo, né? Surge a oportunidade, então, de que o irmão dele era um gestor de uma construtora que trabalhava a nível Brasil, né, mas não eram obras residenciais, né, eram obras industriais, então a gente trabalhava dentro da indústria mesmo, e aí tinha dentro dessa empresa engenheiro mecânico, tinha engenheiro civil, né, porque eram obras muito grandes, obras de milhões, né, e a gente trabalhava normalmente dentro de áreas classificadas, que a gente fala, que são áreas que trabalham com combustível e tudo mais. Sim. E aí, o que acontece é que surge essa oportunidade, esse cara fala, olha, eu tô precisando de um engenheiro civil, mas para trabalhar em Minas, né? Eu falei, pô, Minas Gerais?
Minas Gerais é do lado, né? Então tá tranquilo. Mal eu sabia que era Montes Claros, Minas Gerais. Você sabe onde fica Montes Claros? É longe, Cara, né, cara? Acima de BH, né? É quase Bahia, cara. É quase Bahia. É longe, é longe. E aí eu fico sabendo disso depois da entrevista, né, com o diretor, que ele fala, cara, pra mim você tá contratado, só que foi algo assim. Eu conversei com esse cara na sexta-feira. Na sexta-feira ele falou assim, ó, você vai pra Montes Claros na terça. Na terça-feira, né? Na época eles falaram pra mim que seria uma obra de 3 meses, né? Totalmente complicado, mas vamos lá. E aí eu vou pra Montes Claros, cara. Ali no... A obra durou 3 meses? Não durou 3 meses. Aí começa o problema, né? E a obra, por fim, cara, ela dura 9 meses, essa obra, né? E então eu fico em Montes Claros todo esse tempo. Nesse meio tempo de 9 meses, eu venho pra casa 2 ou 3 vezes, né? Fico 3 meses, 4 meses direto lá. Só que o que acontece é que nesse meio tempo, né, durante esse período nessa construtora, eu era um engenheiro de produção e eu tinha um outro engenheiro que era um engenheiro de planejamento, né? De planejamento. E aí eu não tinha o total controle da obra, sabe? Quem controlava era o outro cara. Então eu nunca tinha, até aquele momento, né? Eu não tinha tido ainda a oportunidade de realmente olhar para uma obra e falar assim, essa obra é minha, quem manda sou eu, né? O que der bom vai ser minha vai ser responsabilidade, o que der ruim também, né? É porque assim, eu acho que quando a gente faz né, no caso, uma faculdade, almeja um cargo desse, cara, a gente tem que lidar com as responsabilidades vão vir, né? E eu queria isso, cara. Eu queria ter uma experiência, né? Só que eu não conseguia ter nessa outra construtora por conta dessa outra pessoa que tinha lá. Mas assim, o que eu aprendi com esse cara, né? E na verdade eu acabei não entrando no assunto que eu falei que eu fui pra faculdade e tudo mais, mas não entrei no detalhe, é que eu fiz uma faculdade então de gestão de obras em 2016, assim que eu terminei a faculdade em 2015, e foi inspirado nesse cara, porque ele trabalhava com a parte de planejamento, fazia orçamento, fazia cronograma de obras, planejava toda a obra, mesmo que a obra estava num período muito parado nessa época aí que eu disse que a obra acabou por parar mesmo, e a gente saiu, né? Eu acabei saindo. Mesmo assim, como que eu posso dizer? A gente tinha um planejamento muito fechado, muito bom planejamento. E eu comecei a gostar daquilo. Então, desde lá, né, desde 2015 para 2017, que eu começo a trabalhar mais com essa parte de gestão. E quando eu vou, então, para Montes Claros, eu levo isso comigo, né? Tanto que eu lembro que a empresa ela tinha algumas deficiências e uma delas era realmente essa questão de planejamento, né? Então, quando eu olho pro diretor e falo, cara, eu preciso do orçamento dessa obra para a gente poder começar a entender onde estão indo os custos e se a gente está ficando dentro do que a gente tinha almejado e fazer, né? No caso, colocado como um previsto, e a gente comparar com o nosso realizado, que é o básico, né? Na minha opinião, né? Orçado versus realizado é o básico. Ele olhou pro meu cara e falou assim, a gente não tem um orçamento dessa obra. Cara, essa obra aí era uma obra de 4 milhões e uma de 9 milhões. Como que a gente não tem um orçamento de uma obra, né, no caso de 2 contratos ali, nesse tamanho de valor, né? Então eu começo a arrumar a casa lá em Montes Claros, vamos dizer assim, e aí eu começo a ser, como que eu posso dizer assim, o pessoal começa a me enxergar dentro dessa empresa, né? E aí o diretor ele vai até Montes Claros em certo momento e ele fala, olha, eu vou fazer o seguinte com você, porque eu tava louco pra vir embora. Não aguentava mais ficar lá, né? E ele falou assim, cara, a gente tá terminando a obra aqui, eu preciso que você termine, mas a gente tem obras hoje em tal lugar, tinha mais uma em Minas, tinha uma em Itajaí, se eu não me engano, mas eu vou te mandar pra São Caetano, que era o sonho Maravilha, Era o sonho, né? Porque em São Caetano a gente tá perto de casa. Falei, cara, lá pelo menos eu poderia ir na segunda-feira, voltar na sexta, passar o final de semana em casa, bem tranquilo. Beleza, então eu preciso que você vá pra lá pra arrumar a casa. E a partir dali, cara, né, no caso, nessa época não tem como a gente prever nada, mas a partir dali que, cara, minha vida começa a ir ladeira abaixo, mas numa proporção, né, que eu não esperava, porque o que acontece? Lá eu conheço mais de perto esse coordenador que tinha me levado para dentro dessa empresa, né, e a gente tem, então, como a gente trabalhava e morava junto, a gente tem um contato muito próximo. E eu consegui chegar dentro dessa outra obra, que era uma obra maior ainda, né? Porque essa distribuidora que a gente trabalhou aqui em São Caetano é a maior do estado de São Paulo, não. No Brasil, era a maior do Brasil. As obras que a gente tinha ali dentro, eu começo a fazer a parte de planejamento que eu gostava de fazer, e esse cara olha pra mim e fala, olha, você é muito bom nisso que você faz, e eu sou muito bom tecnicamente, porque ali era uma obra mais técnica da parte de mecânica. E cada contrato, eram 3 contratos, na verdade. Cada contrato tinha um engenheiro. Ele falou o seguinte, falei, cara, eu vou mandar o outro engenheiro embora, eu vou comprar uma briga com a Ipiranga, porque a gente precisa de ter 3 engenheiros, um para cada contrato aqui, mas eu vou mandar esse cara embora,
tá? E eu quero que você cuide de toda a parte de planejamento das 3 obras e eu vou cuidar da parte técnica. Beleza, cara. Tranquilo. A gente coloca isso no papel, então, e a gente realmente começa a fazer essas obras rodarem de uma forma diferente. E eu tinha um feedback da própria empresa que a gente era contratado delas, que eles falaram, cara, as coisas estão melhorando. Sempre foi muito bagunçado, as coisas estão melhorando. Então a gente encontrou uma sinergia ali, que aí um olhou pro outro, na verdade ele, né, no caso, olhou pra mim e falou, cara, por que a gente não faz isso fora daqui em uma outra empresa? Né? Por que a gente não começa a fazer isso numa empresa própria ao invés de a gente se manter aqui como CLT?